Lá vem a professora com Pintando o Conhecimento. A arte tem sido uma expressão fundamental da experiência humana, veículo da beleza, do espírito do tempo e da criatividade artística, mas ela também espelha a busca pelo conhecimento e a sede de saber dos homens. Então, uma pintura é uma janela para a mente do artista e uma ponte para a compreensão de diferentes áreas do conhecimento. O Da Vinci, por exemplo, pautou um Requiem, que é uma música de homenagem aos mortos, na sua última ceia. Essa música secreta só foi descoberta no século XXI, quando Giovanni Palla desenhou a pauta musical na imagem e percebeu que no local onde se posicionavam os pães e as mãos dos apóstolos, poderia ser lido como uma melodia. Já o Sandro Botticelli demonstrou seu conhecimento de anatomia humana quando pintou um pulmão meio disfarçado de arco romano atrás da imagem da deusa Vênus no painel Primavera. Isso sem falar no Michelangelo, que codificou um atlas de anatomia no teto da Capela Sistina. Aqui na Sibila Cúmica ele desenhou um coração, que para os olhos mais desavisados seria apenas uma bolsa de mulher. A produção artística nos permite até conhecer costumes e leis, como nessa pintura conhecida como Casal Arnolfini, do Jan van Eyck, que serviu como certidão de casamento. O pintor foi testemunha de cerimônia e anotou em letras góticas: Jan van Eyck esteve aqui. Outro artista muito culto, Diego Velázquez, possuía uma vasta biblioteca onde a maioria dos títulos eram sobre alquimia, ciências ocultas e astrologia. No retrato da Infanta Margarida, ele deixou uma pista desse vasto conhecimento quando organizou a composição da obra na mesma posição de uma constelação de estrelas. E aqui no canal tem um vídeo mais aprofundado sobre esse tema. Eu recomendo porque esse quadro é muito misterioso. No retrato de Matheus Schwartz, o Ambergen também deixou evidente seu conhecimento em astrologia, porque ele pintou a carta astral do retratado. E a experiência com uma bomba de ar realizada no século XVIII registra o momento onde está personificado os temores e as esperanças na ciência de uma época conhecida como a Idade da Razão. O mestre holandês Vermeer nos legou pinturas fantásticas que representam um momento histórico de grandes navegações e descobertas. E nestes quadros, ele representou um geógrafo, provavelmente traçando uma carta náutica. Ele também incluiu nas cenas objetos que indicam o conhecimento, como livros, mapas e o globo terrestre. Não se explica como, mas em Noite Estrelada, o Van Gogh conseguiu reproduzir a dinâmica dos fluidos, que é um fenômeno físico mais complexo do mundo. Procure um vídeo aqui no canal também, que eu falo sobre isso e faço a interpretação desse quadro. É muito legal. O Francesco Borromini demonstrou domínio técnico em matemática quando projetou esse corredor em perspectiva forçada, simplesmente uma ilusão de ótica, onde a gente vê um corredor com 37 metros de comprimento, que na verdade tem apenas 8 metros de comprimento. E no fundo a escultura mede só 60 centímetros, mas parece que ela está em tamanho natural. É um engana-olho. E por meio da arte, pessoal, a gente pode até conhecer os bastidores e intrigas do passado, como na Fonte dos Quatro Rios, do Bernini. É uma fonte barroca que fica lá em Roma, na Praça Navona. Nela, uma das figuras levanta a mão no sentido da igreja de Santa Inês, como se ela estivesse se protegendo de algo. Isso, na verdade, foi uma provocação do Bernini, que quis insinuar que a fachada dessa igreja, construída pelo seu maior rival, o Borromini, poderia cair a qualquer momento. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem um like e inscrevam-se no canal. Um abraço, que lá vai a professora.